Capítulo 581, Pedra da Oportunidade Imortal. É impossível matá-lo com nossa força atual, mas eu tenho uma maneira de impedi-lo. Jiang Yan compartilhou seus pensamentos. Jiang Yan tinha uma besta companheira épica conhecida como Cobra Sem Som. Ela poderia impedir que os sons se espalhassem dentro de uma pequena região. Enquanto não pudessem ouvir a voz de Baizé, o poder em sua voz não seria eficaz. Então, Jiang Yan preparou um rei celestial do domínio das trevas mítico. Era uma besta companheira mítica do exterior. Ele tinha a capacidade de transformar uma determinada área em uma região de escuridão e podia conter todos os tipos de habilidades do tipo visão. Enquanto Baizé estivesse na escuridão, as habilidades de seus olhos também não seriam eficazes. Sem a capacidade de falar e ver, a força de Baizé diminuiria muito. Nem sequer seria capaz de ver o que Jiang Yan estava fazendo. Naquele momento, enquanto Zhou Wen pudesse segurar Baizé e atrair sua atenção, Jiang Yan poderia aproveitar a oportunidade para formar um contrato com o guardião no casulo. É impossível usar todas as habilidades do tipo visão na escuridão. Zhou Wen perguntou. Provavelmente sim. Não descobri nenhuma habilidade do tipo visão que possa ser usada na região da escuridão, disse Jiang Yan. Será que o mundo de visão da tocha brilhante pode ser usado na região da escuridão? Zhou Wen pensou. Seu consumo de resistência foi imenso, esgotando a dupla. Eles pararam de falar e seguiram em frente sem uma palavra. Zhou Wen deu uma chance e mudou sua alma vital para o zero tabu. Ele percebeu que a força estranha que agia sobre ele desapareceu imediatamente sem deixar vestígios, fazendo com que ele se sentisse muito mais relaxado. Ele não pôde deixar de ficar muito feliz. Logo, Zhou Wen viu o cristal do zero tabu emitir um brilho aterrorizante, como se não durasse muito antes de queimar em cinzas. Ele sabia que o tabu aqui não era trivial. Ele desativou às pressas o zero tabu. A estranha força exerceu sobre Zhou Wen novamente, atormentando-a a cada passo que dava. Embora o zero tabu seja útil, ele está apenas em sua forma de corpo primordial. Só pode durar um período muito curto de tempo. Se eu puder avançar para um corpo perfeito, talvez eu realmente seja capaz de usar o zero tabu. Pode até ser capaz de conter todos os tipos de tabus no mundo, Zhou Wen pensou consigo mesmo enquanto se perguntava como poderia elevar o zero tabu a um corpo perfeito. Atualmente, entre as almas vitais de Zhou Wen, apenas o soberano antigo insurgente era um corpo evoluído. Os demais ainda estavam em suas formas de corpo primordial, então era imperativo elevar seus níveis. O zero tabu é usado para conter os tabus de várias terras misteriosas. Isso não significa que, desde que eu tenha alguma compreensão desses tabus misteriosos, eu posso aprimorar o zero tabu. Zhou Wen não sabia se essa conjectura estava certa, mas não havia nada de errado em tentar. Aconteceu que o poder tabu da montanha da busca imortal era extremamente poderoso. Zhou Wen não tinha mais nada para fazer, então decidiu estudá-lo. Zhou Wen trocou sua arte de energia essencial para o Sutra da Perfeição de Sabedoria Menor. Sob os efeitos da providência vital sabedoria das 8 perfeições, seus sentidos tornaram-se extremamente aguçados, permitindo-lhe sentir os poderes tabus da montanha da busca imortal. Se a sabedoria das 8 perfeições não pudesse resistir aos poderes tabus, Zhou Wen só queria tornar seus sentidos mais aguçados para entender melhor os efeitos do poder tabu. O poder tabu de montanha da busca imortal era realmente muito estranho. Esse tipo de poder não prejudicava os outros. Combinava com a força da pessoa. Aconteceu de estar no auge que se podia suportar. Cada passo dado exigia que usassem todas as suas forças. Não se pode hesitar ou suas pernas podem ficar moles, resultando em cair montanha abaixo. Embora o caminho para se tornar um imortal fosse difícil, desde que a força de vontade fosse firme, não era um beco sem saída. No entanto, esse caminho parecia não ter fim. Cada passo dado era extremamente difícil. Mesmo uma pessoa com uma vontade firme inevitavelmente mostraria sinais de fraqueza ao longo do tempo.
Portanto, pouquíssimas pessoas conseguiam chegar ao topo da montanha. Zhou Wen sentiu as mudanças no poder em seu corpo e achou estranho e imprevisível. Se eu der um passo atrás, que mudanças esse poder tabu terá? Assim que esse pensamento surgiu na mente de Zhou Wen, ele imediatamente o cortou pela raiz. Bens de todas as variedades não são nada comparados ao valor da sobrevivência. Eu definitivamente não posso correr riscos. Zhou Wen apressou-se a dar força à sua determinação e continuou a andar adiante. Quando o sol estava prestes a se pôr, os dois só tinham conseguido subir cerca de 1000 metros. Quando olharam para cima, ainda não conseguiam ver o fim do caminho. Os degraus de pedra circulavam em torno das nuvens como um dragão enrolado. Apenas um olhar fez com que eles se sentissem um pouco tontos. Zhou Wen estava prestes a tirar uma garrafa de água para se hidratar quando ouviu Jiang Yan dizer: "Estamos chegando à Pedra da Oportunidade Imortal à frente. É preciso ter cuidado depois de atravessá-la. Se você continuar subindo, haverá algo que tentará seduzi-lo. Você tem que lembrar que, não importa o que aconteça, você não deve recuar ou você morrerá." Zhou Wen sabia que não era fácil lidar com coisas que Jiang Yan disse com tanta seriedade, então ele perguntou: "O que vai acontecer?" "Isso é difícil de dizer. A situação de cada um é diferente. Você tem que experimentá-lo antes de saber o que é", respondeu Jiang Yan. Zhou Wen olhou para cima e, de fato, viu uma pequena plataforma ao lado do caminho da montanha. Nela havia uma enorme pedra com as palavras "Oportunidade Imortal". No entanto, não havia nada de especial na pedra. Era exatamente o mesmo que as rochas comuns da Montanha da Busca Imortal. Tinha apenas 2 palavras adicionais gravadas nela. Logo, os dois passaram pela Pedra da Oportunidade Imortal e deram mais alguns passos. Zhou Wen não sentiu nada diferente de antes. Assim que Zhou Wen estava prestes a dizer algo, ele viu Jiang Yan de repente virar e bater em sua cabeça. Sua expressão foi feroz quando ele disse friamente: "Você foi enganado. Morra." O caminho da montanha era estreito para começar, só permitia que uma pessoa caminhasse. A palma da mão de Jiang Yan emitia uma luz divina resplandecente como se um sol tivesse se esmagado. Zhou Wen não tinha onde se esconder. Além de recuar, ele só podia tomar o peso da palma da mão de Jiang Yan. A expressão de Zhou Wen não mudou enquanto ele continuava subindo as escadas. Ao mesmo tempo, ele usou seus braços para se proteger da palma da mão de Jiang Yan. Zhou Wen ainda lembrou que Jiang Yan o havia avisado para não recuar, não importa o que acontecesse. Além disso, ele acreditava que Jiang Yan não era uma pessoa assim. Com a personalidade de Jiang Yan, mesmo que realmente quisesse prejudicá-lo, ele teria explicado claramente por que estava fazendo isso. Era impossível para ele lançar um ataque como este. Portanto, Zhou Wen continuou andando para a frente sem qualquer intenção de contra-atacar. Se fosse apenas uma ilusão, qualquer contra-ataque atingiria o indefeso Jiang Yan. De fato, a palma da mão de Jiang Yan passou por seu braço antes que o corpo de Jiang Yan se dissipasse. Zhou Wen olhou para frente e viu Jiang Yan andando adiante. Nunca tinha virado a cabeça. Se Zhou Wen não tivesse pensado nas coisas e permitido que seu corpo contra-atacasse automaticamente, Jiang Yan provavelmente teria morrido de seu ataque. Que péssima oportunidade imortal é essa? É basicamente atrair o demônio no coração, pensou Zhou Wen. Fim do capítulo. Capítulo 582, Diferentes métodos de morte. Jiang Yan andava na frente, enquanto Zhou Wen seguia atrás. Ele foi subindo passo a passo. Depois de passar a Pedra da Oportunidade Imortal, foi outra longa e árdua jornada. Os dois bebiam e comiam um pouco de vez em quando, quase sem parar. Mesmo assim, eles levaram 4 dias para chegar à encosta da montanha. Em apenas 4 dias, os dois perderam bastante peso. Seus olhos e bochechas estavam afundados, fazendo-os parecer pele e ossos. Os dois rapazes bastante bonitos pareciam velhos curvados. A culpa não foi deles. Eles usaram toda a sua força a cada passo.
Seus corpos estavam exaustos e eles não conseguiam parar para descansar. A razão pela qual eles foram capazes de durar até agora foi por causa de seus físicos extraordinários. Se fosse um estágio épico comum, eles provavelmente não seriam capazes de aguentar, mesmo que não morressem de exaustão no caminho de busca imortal. Olhando para cima, eles ainda não conseguiam ver o topo da montanha. Tudo o que viam eram intermináveis degraus de pedra. Ao olhar para baixo, havia neblina pairando ao redor, e não conseguiam ver nada. Neste lugar desolado que os impedia de ver o céu ou o chão, a única razão pela qual sabiam que estavam a meio caminho da montanha era que as palavras, meio precipício, estava gravada em uma pedra ao lado deles. Quando cruzamos o meio precipício, ainda temos meio caminho a percorrer. No entanto, é ainda mais difícil do que a primeira metade da jornada. Ainda dá para aguentar. Se não conseguir, você pode descansar por um dia na plataforma de meio precipício antes de virar e deixar a montanha. Você não será afetado pelo tabu da montanha da busca imortal. No entanto, uma vez que você chega à plataforma de meio precipício, você nunca mais pode subir a montanha, disse Jiang Yan. Já estamos aqui. Não importa o que aconteça, temos que subir e dar uma olhada. É impossível eu desistir no meio do caminho. Ainda posso persistir. Vamos continuar, disse Zhou Wen. Depois do meio precipício, se você continuar andando para frente, verá as coisas. Quando chegar a hora, não importa o que você veja, não fale ou faça um som. Basta fechar a boca e seguir em frente, ou algo ruim acontecerá, acrescentou Jiang Yan. Sem falar. Entendi. Zhou Wen assentiu levemente, mas ficou um pouco intrigado. Os tabus na montanha da busca imortal não foram escritos em lugar nenhum. Se Jiang Yan sabia desses tabus, alguém deve tê-los contado. Caso contrário, se fosse realmente como Jiang Yan havia dito, ele teria morrido se desse um passo para trás. Zhou Wen se recusou a acreditar que Jiang Yan não recuaria sem saber sobre o tabu. No entanto, Zhou Wen não se aprofundou nisso, já que Jiang Yan não disse mais nada. Ele continuou andando atrás de Jiang Yan. Os degraus de pedra na primeira metade da montanha eram muito estreitos, mas depois do meio precipício, os degraus de pedra tornaram-se muito mais largos. Era mais do que suficiente para 2 a 3 pessoas caminharem lado a lado. Mas agora, os dois não conseguiam falar. Se andassem lado a lado, seria ainda pior se falassem acidentalmente. Por isso, continuaram andando um atrás do outro sem dizer uma palavra, como 2 mudos. Cada passo dado por Zhou Wen o fazia sentir como se suas pernas estivessem tremendo. Não importa o quão poderosas suas artes de energia essencial e habilidades de energia essencial fossem, elas eram inúteis neste lugar abandonado por Deus. Usar forças externas para fortalecer seu corpo também aumentaria o estranho poder. Ainda levaria seu corpo ao limite. Enquanto caminhava, o olhar de Zhou Wen acidentalmente varreu os degraus de pedra à sua frente. Suas pupilas se contraíram enquanto ele quase gritava. Se Jiang Yan não o tivesse avisado antes, ele definitivamente teria gritado. Isso porque havia um cadáver caído no caminho de pedra acima. As roupas e a aparência do cadáver eram idênticos aos de Zhou Wen. Zhou Wen ficou intrigado, mas não conseguiu dizer uma palavra. Tudo o que ele podia fazer era continuar caminhando para frente enquanto dimensionava o cadáver à beira da estrada. Não importa como olhasse, era idêntico a ele. No entanto, o cadáver havia desmaiado nos degraus de pedra e não estava respirando. É definitivamente o mesmo de antes, uma ilusão. Zhou Wen parou de olhar para o cadáver e continuou andando para cima. Depois de caminhar por um tempo, ele circulou em torno de um cume de montanha e viu outro cadáver nos degraus de pedra à frente. Desta vez, ele viu isso com ainda mais clareza. Era o seu cadáver. O que Zhou Wen não podia tolerar era que parecesse seu cadáver, mas sem nenhuma roupa que o cobrisse. Seus membros estavam escancarados enquanto era pregado na parede da montanha por pregos de metal. Parecia que tinha morrido uma morte trágica. Tudo é ilusão, tudo é falso, vou aguentar. Zhou Wen se acalmou secretamente.
Embora soubesse que era apenas uma ilusão, ainda o enfureceu. O cerne da questão era que a pessoa se parecia demais com ele. Até mesmo as marcas e cicatrizes em seu corpo eram idênticas. Ao subir mais para cima, zoou em corpos que morreram de várias maneiras diferentes. Alguns foram enforcados, enquanto outros foram clivados em dois. Todas as mortes foram trágicas. No entanto, ele se tornou imune a ela após exposição prolongada. Ao longo do caminho, ele viu pelo menos centenas ou milhares de maneiras diferentes de morrer. Ele não ficou mais surpreso. Depois de caminhar por mais 7 ou 8 dias, quando o sol voltou a nascer, os dois finalmente viram o topo da montanha. Não havia edifícios lá, apenas uma árvore torta de espécie desconhecida. Os galhos se estendiam até a beira do penhasco. Em um dos galhos da árvore torta pendia um enorme casulo verde. Ao olharem com cuidado, viram que o casulo não estava em contato com o galho da árvore, mas estava flutuando. Debaixo da árvore torta havia uma besta branca. Era branca de neve e tinha 2 chifres na cabeça. Havia um olho vertical na testa, mas o olho vertical estava fechado. Provavelmente era o Baizé que Jiang Yan havia especulado. Zhou Wen e Jiang Yan caminharam até o topo da montanha. Baizé definitivamente os descobriu, mas os ignorou completamente. Continuou descansando e deitado, ignorando-os completamente. Nem sequer lhes poupou um olhar. Zhou Wen tinha ouvido de Jiang Yan que a besta branca não tomaria a iniciativa de atacá-los. Esta também foi uma das principais razões pelas quais ele determinou que a besta branca era Baizé. Baizé era uma besta auspiciosa de bom coração. Era conhecedor e capaz da fala humana. Poderia identificar todos os tipos de seres sobrenaturais. Diz a lenda que foi confiado pelo Imperador Amarelo a criação de um mapa de dezenas de milhares de seres sobrenaturais para os humanos os identificarem facilmente e evitarem o perigo. Era uma das antigas bestas divinas que eram boas em exorcismo. Você viu aqueles cadáveres estranhos antes? Jiang Yan perguntou a Zhou Wen. Sim, todos os cadáveres pareciam comigo, respondeu Zhou Wen. Quantos eram? Jiang Yan perguntou novamente. Não me lembro. Eram tantos que eu não os contei. Deveria ser mais de 1000. Zhou Wen fez uma pausa e perguntou a Jiang Yan, por que está perguntando isso? Não são ilusões? Jiang Yan olhou para Zhou Wen com um sorriso estranho. 1000, isso é impressionante. O que você quer dizer? Zhou Wen não entendia o que Jiang Yan estava fazendo. Jiang Yan disse com um sorriso, diz a lenda que o caminho para a imortalidade é um processo de transcender as bobinas mortais. Cada ilusão de cadáver que você vê é um crime que você já cometeu. Somente expurgando os pecados que cometeu você não pode ser morto pela tribulação celestial quando se tornar um imortal. Você viu mais de 1000 cadáveres, o que significa que cometeu mais de 1000 crimes. Fim do capítulo. Capítulo 583, Plano Reserva. É só uma lenda. Pode não ser precisa. Acho que qualquer ser humano vai ver tantos cadáveres, né? Zhou Wen naturalmente não acreditou nisso. Se era realmente o processo de transcender as bobinas mortais, por que ele não havia se tornado um imortal considerando como terminou a jornada? Não sei se é preciso, mas conheço algumas pessoas que já trilharam o caminho da imortalidade. Um deles só viu 3 cadáveres, sendo o máximo 100 cadáveres, disse Jiang Yan. Então quantos cadáveres você viu? Zhou Wen perguntou a Jiang Yan. Jiang Yan olhou para o caminho de onde vieram e disse indiferentemente, não sei. Eu não contei. A parede da montanha ao longo do caminho estava cheia de cadáveres. É como uma montanha de cadáveres. Tudo o que vi foram cadáveres, sem uma única parte da montanha exposta. Então é ainda mais improvável que esteja certo. Quantas pessoas um estudante como nós pode matar? Como pode haver tanto pecado? Zhou Wen olhou para Jiang Yan. Ele realmente não acreditava que Jiang Yan pudesse ver tantos cadáveres. Siga o plano. Jiang Yan não disse mais nada enquanto caminhava em direção à árvore torta no topo da montanha. Enquanto Jiang Yan caminhava, ele convocou 2 bestas companheiras.
A primeira era uma piton preta com uma boca do tamanho de uma tigela. Tinha mais de 10 metros de comprimento e todo o seu corpo era breu. Estranhamente, a cobra não tinha olhos. Ficava mexendo a língua. A outra besta companheira também era negra, mas estava vestida como um guerreiro com armadura preta. Ele usava uma máscara preta e tinha 2 sabres nas costas. A bainha e o cabo também eram pretos. Provavelmente era o Rei Celestial do domínio das trevas. Zhou Wen não ousou ser negligente. Ele convocou o Alabarda Dourada do Deus da Batalha, enquanto o dragão da tocha apareceu na forma de um olho espelhado. A menos que fosse absolutamente necessário, Zhou Wen não planejava usar o mundo de visão da tocha brilhante. Em primeiro lugar, a reputação de Bai Ze era aterrorizante demais. Zhou Wen não tinha certeza se o mundo de visão da tocha brilhante era eficaz contra ele. Se não funcionasse e acabasse provocando-o, acabaria sendo ele quem sofreria. Em segundo lugar, Bai Ze não tomou a iniciativa de atacar os outros. Anteriormente, quando Jiang Yan se aproximou da cordilheira da árvore torta, ela havia dito apenas, suma, fazendo com que Jiang Yan rolasse montanha abaixo sem matá-lo. Só então Bai Ze levantou a cabeça para olhar para ele. Este olhar deixou Zhou Wen alarmado. Não olhou para o dragão guardião ou para o alabarda dourada do Deus da Batalha, mas diretamente para os olhos de Zhou Wen. Já poderia ter descoberto o dragão da tocha. Zhou Wen ficou alarmado. Vendo que Zhou Wen já estava preparado, Jiang Yan imediatamente ordenou que a cobra sem som e o Rei Celestial do domínio das trevas usassem seus poderes. A cobra sem som abriu a boca. Não havia presas venenosas dentro, mas ondulações visíveis se espalharam do topo da montanha. Quase ao mesmo tempo, o Rei Celestial do domínio das trevas puxou os 2 sabres em suas costas e os cruzou. Uma luz negra devorou instantaneamente todo o pico da montanha como um buraco negro. Zhou Wen imediatamente sentiu sua visão ficar preta. Com o aprimoramento da providência vital sabedoria das 8 perfeições e da alma vital rei do inferno, sua visão permaneceu negra. Ele não conseguia ver nem ouvir nada. Infelizmente, o ouvinte da verdade ainda está evoluindo. Eu me pergunto se a habilidade do ouvinte da verdade pode romper a barreira da cobra sem som. Enquanto Zhou Wen pensava sobre isso, ele de repente sentiu seus olhos brilharem novamente. Ele podia ver e ouvir. No entanto, ele podia ver que toda a montanha estava envolta em preto. Além disso, as ondas sonoras produzidas se espalham como ondulações de água. Vamos começar. Use sua besta companheira para atrair a atenção de Bai Ze. Não lute contra ele. Basta chamar sua atenção. É melhor se não puder ver ou ouvir, disse Jiang Yan enquanto mergulhava em direção à árvore torta. Zhou Wen ordenou que o alabarda dourada do Deus da Batalha cercasse Bai Ze usando um movimento de pinça. Ao mesmo tempo, ele fez algum barulho para atrair sua atenção. Bai Ze continuou deitado em uma enorme rocha sob a árvore, imóvel. O dragão guardião e a alabarda dourada do Deus da Batalha mergulharam da esquerda e da direita. Um bateu no chão com seus pés enormes, deixando enormes pegadas nas rochas, enquanto a ponta da alabarda dourada do Deus da Batalha cortou o chão, deixando uma marca profunda. Onde quer que a ponta da alabarda tocasse as rochas, faíscas voavam por toda parte. No entanto, devido à barreira sem som, suas ações não conseguiram produzir nenhum som. Apenas Zhou Wen e Jiang Yan podiam ouvir graças ao tratamento especial da cobra sem som. Bai Ze ainda não reagiu e continuou deitado, mas Zhou Wen e Jiang Yan sentiram que algo estava errado. Se Bai Ze realmente não conseguia ver ou ouvir nada, então não deveria estar tão calmo, certo? De fato, quando o alabarda dourada do Deus da Batalha se aproximou da árvore torta, Bai Ze de repente abriu a boca e cuspiu uma palavra. Congele. Então, o dragão guardião e a alabarda dourada do Deus da Batalha congelaram. Eles pararam ali como se alguém tivesse apertado um botão de pausa em um filme. Quanto à barreira sem som, da cobra sem som, ela foi instantaneamente rasgada por uma força e quebrada. Como se tivesse sofrido um duro golpe, a cobra sem som caiu no chão.
O rosto de Zhou Wen escureceu. A barreira sem som foi completamente inútil, pois foi destruída por Bai Ze. O que foi ainda mais deprimente foi que a alabarda dourada do deus da batalha e o dragão guardião estavam congelados. Não importa como Zhou Wen os comandasse, eles permaneciam imóveis. Os olhos do dragão guardião ainda podiam se mover, mas sua expressão permanecia feroz com sua boca ágape, e seu corpo não podia se mover. A luz divina dourada, na ponta do alabarda dourada do deus da batalha continuou cintilando, mas a alabarda também foi incapaz de se mover. Pior ainda, Zhou Wen e Jiang Yan também foram congelados. O rei celestial do domínio das trevas também não conseguia se mover. Embora seu domínio das trevas permanecesse eficaz, ninguém podia se mover. Para que servia o domínio das trevas? Desculpe, subestimei a força de Bai Ze. Eu originalmente pensei que a barreira sem som duraria um tempo, nunca esperei que ela quebrasse em um piscar de olhos, disse Jiang Yan. Zhou Wen fez uma tentativa. Embora não pudesse mover o corpo, não havia nenhum problema em falar. Devíamos ter esperado isso. Uma famosa besta divina como Bai Ze não é tão facilmente contida. Não se preocupe, ainda tenho um plano reserva, disse Jiang Yan. Qual é o seu plano reserva? Por que não me disse antes? Zhou Wen perguntou apressadamente quando ouviu que havia uma maneira de virar o jogo. Não houve necessidade de se preparar para o plano reserva. Você só precisa executá-lo. Se eu te dissesse com antecedência, temo que você não concordasse, disse Jiang Yan com uma expressão estranha. Não podemos nos mover agora. Como a executamos? Zhou Wen perguntou. Ainda podemos nos mover se pensarmos em uma solução. Só não tenho certeza se meu plano reserva funcionará, disse Jiang Yan. Qual é o seu plano reserva? Zhou Wen perguntou. Estudei muitos mitos e lendas e acabei por chegar a uma conclusão. Bai Ze pode ser um louco por limpeza, a expressão de Jiang Yan ficou mais estranha. Então, e se for um louco por limpeza? Zhou Wen estava momentaneamente sem saber o que Jiang Yan estava fazendo. Fim do capítulo. Capítulo 584, Bactéria. Normalmente, um louco por limpeza não estaria disposto a tocar em algo sujo, explicou Jiang Yan. Zhou Wen foi iluminado. Quer dizer que quer sujar o corpo? Então, Bai Ze não estará disposto a nos tocar. Deveria ter dito antes. Isso não é nada difícil. No entanto, teria sido melhor para mim fazer preparativos mais cedo. Eu teria pegado um pouco de fuligem antes de vir. Não é isso. Não importa o quão sujo nosso corpo esteja, não importa para Bai Ze. Isso porque ele não precisa nos tocar de jeito nenhum. Só precisa de uma palavra para nos finalizar. Se estivermos sujos, pode atrair seu incômodo. Isso poderia nos expulsar da montanha, mas depois de ver o quão sujos estamos, poderia simplesmente nos jogar no penhasco até a morte, disse Jiang Yan enquanto balançava a cabeça. Então o que você quer dizer? Zhou Wen realmente não conseguia descobrir o que Jiang Yan queria dizer. O que quero dizer é que talvez tenhamos uma maneira de fazer Bai Ze não querer sequer olhar para nós ou mesmo dizer uma palavra para nós, disse Jiang Yan. Como isso é possível? Por mais sujos que estejamos, é impossível que ele nem olhe para a gente, certo? Mesmo que não queira olhar para nós, só precisa fechar os olhos. Então, ele pode apenas dizer uma palavra para nos fazer descer a montanha. Não importa como Zhou Wen pensasse sobre isso, era impossível que algo assim acontecesse. Claro que é possível. Contanto que você faça o que eu digo, você definitivamente conseguirá, disse Jiang Yan confiante. Como? Zhou Wen perguntou incrédulo. Você saberá quando ler isso. A glabela de Jiang Yan brilhou com uma luz roxa. Seu corpo originalmente imóvel, como o de Zhou Wen, começou a se mover. Em seguida, ele jogou um livro na frente de Zhou Wen. Isso durou apenas um instante. Depois de fazer tudo isso, a luz roxa entre as sobrancelhas de Jiang Yan desapareceu e seu corpo voltou a um estado congelado.
Dê uma boa olhada no conteúdo dos quadrinhos e você saberá o que fazer, disse Jiang Yan. Bai Ze claramente tinha absoluta confiança em si mesmo. Embora tivesse ouvido a conversa de Zhou Wen e Jiang Yan e pudesse entender o que eles estavam falando, não se importou. Olhava-os como se fossem dois idiotas. Do seu ponto de vista, não importa o que Zhou Wen e Jiang Yan fizessem, só precisava de uma palavra para acabar com os dois. Zhou Wen não conseguia mover o corpo. Felizmente, sua boca ainda podia se mover. Ele atacou a história em quadrinhos no chão e usou o fluxo de ar para virar as páginas. Este foi um dos volumes de uma história em quadrinhos. Não havia contexto para o que estava acontecendo, e Zhou Wen não entendia o que isso significava, mas depois de ler por um tempo, sua expressão gradualmente mudou. O conteúdo da história em quadrinhos parecia muito normal, como se não houvesse nada de especial nele. Só que a cena não parecia conter nenhum conteúdo insuportável. Bai Ze estava lá e secretamente abriu os olhos para lançar um olhar. Vendo que não havia nada de errado com o desenho, fechou os olhos e continuou descansando. Tem certeza de que isso vai funcionar? Zhou Wen perguntou a Jiang Yan com uma expressão estranha depois de lê-la. Jiang Yan disse com certeza, definitivamente. Bai Ze vai nos matar se fizermos isso. Zhou Wen perguntou novamente. Definitivamente não. Seu sangue só fará com que ele sinta que você contaminou seu território, disse Jiang Yan. Espere, o que você quer dizer com eu contaminei seu território? Não deveria ser nós? Zhou Wen sentiu que algo estava errado. Ah Wen, esse assunto só pode ser feito por você. Eu não posso fazer isso, disse Jiang Yan com sinceridade. Somos todos homens. Porque eu posso fazer isso, mas você não pode. Zhou Wen imediatamente retrucou. Ele não acreditou nas bobagens de Jiang Yan. Na verdade, eu também sou um louco por limpeza. A gravidade não é melhor do que a de Bai Ze. É por isso que preciso da sua ajuda. Caso contrário, eu poderia fazer isso sozinho. Eu não teria que trazê-lo aqui, continuou Jiang Yan com sinceridade. É também porque sou um louco por limpeza que sei que este método definitivamente terá sucesso. Eu não acredito em você. Se quiser fazer isso, nós fazemos juntos. De jeito nenhum farei isso sozinho, disse Zhou Wen com os dentes rangendo. Desculpe, Ah Wen, te compensarei no futuro. Enquanto Jiang Yan falava, a luz roxa em sua glabela se acendeu novamente, permitindo que ele escapasse temporariamente do controle de Bai Ze. No momento seguinte, Jiang Yan apertou a mão e disparou um pedaço de papel. Ele pousou bem acima da cabeça de Zhou Wen. Depois de fazer isso, a luz roxa entre as sobrancelhas de Jiang Yan diminuiu novamente e ele ficou imóvel. O que você está fazendo? O que é isso na minha cabeça? Zhou Wen olhou para cima na diagonal, mas não conseguia ver nada acima de sua cabeça. Esta é uma besta companheira épica chamada Estatueta da Cabeça de Papel. Desde que pause em sua cabeça, ele pode controlar seu corpo. Então, o que quer que ele faça, seu corpo seguirá. Não se preocupe, o controle do corpo da Estatueta da Cabeça de Papel é semelhante ao controle de um fantoche. Seu corpo ainda está congelado, mas não afeta o que você precisa fazer. Quando Jiang Yan explicou, a estatueta da cabeça de papel se levantou. Era uma estatueta de papel recortada de papel amarelo. Não tinha nariz nem olhos. Era uma estatueta de papel em forma humana. No entanto, quando ficou acima da cabeça de Zhou Wen, seu corpo originalmente imóvel começou a se mover como um fantoche, mas parecia extremamente rígido. Não se preocupe, já fiz alguém ensinar todas as ações. Ele irá completá-los de uma só vez na velocidade mais rápida possível. Lembre-se de dizer as frases. Jiang Yan fechou os olhos. Ele nem queria olhar para a cena ou sequer imaginá-la. Não, não. Os olhos de Zhou Wen arregalaram quando ele olhou para baixo. Ele assistiu impotente enquanto sua mão puxava suas calças como um raio. Ah Wen, vai ser difícil para você. Eu te compensarei no futuro. Jiang Yan fechou os olhos com uma expressão envergonhada.
No entanto, de repente, a expressão de Jiang Yan mudou drasticamente quando ele de repente abriu os olhos. Seus pupilos saltaram para os lados, mas ele não viu Zhou Wen. A luz roxa entre as sobrancelhas de Jiang Yan imediatamente irrompeu novamente, mas já era tarde demais. Zhou Wen apareceu atrás dele, revelando um sorriso semelhante ao diabo enquanto segurava a estatueta de papel com uma mão enquanto ela lutava constantemente. No entanto, não conseguiu escapar da palma da mão. Quanto à outra mão de Zhou Wen, ele já havia agarrado as calças de Jiang Yan e as puxado para baixo. Em seguida, ele voou e chutou as nádegas de Jiang Yan. As pupilas de Jiang Yan imediatamente se contraíram enquanto ele rolava em direção a Bai Zé com um olhar de desespero. Haha, irmão Bai Zé, dê uma olhada mais de perto no local que esse sujeito rolou. Esses lugares já foram contaminados por suas bactérias imundas. O vento fará com que as bactérias imundas se espalhem constantemente. Em breve, todo o pico da montanha estará coberto de bactérias sujas. Certifique-se de não deixá-lo descer a montanha. Onde quer que ele role, será contaminado por bactérias sujas. Zhou Wen disse presunçosamente quando de repente viu um chicote roxo se enrolar em sua perna em algum momento no tempo. Ah, Jiang Yan, que estava rolando em direção a Bai Zé, rangeu os dentes e puxou. As calças de Zhou Wen se romperam quando seu corpo caiu no chão e também rolou em direção a Bai Zé. Fim do capítulo. Capítulo 585, Fada do Sepultamento. Do que um paciente com transtorno obsessivo-compulsivo tinha mais medo? Claro, não era algo que pudesse ser visto. Tudo o que podia ser visto podia ser removido. Para um paciente com uma obsessão grave por higiene, desde que algo pudesse ser removido, não era um problema. Eles poderiam passar muito tempo se livrando dele. O que eles realmente não toleravam era a sugestão psicológica. Assim como alguém com toque que lavava as mãos depois de fazer xixi. Ligando a torneira com a mão, ele sentia que estava manchada com bactérias das bolas. Depois de lavar as mãos, suas mãos estariam limpas, mas se ele a desligasse, ele estaria tocando as bactérias das bolas na torneira. Tais ações repetidas tornavam impossível sentir-se completamente limpo. A menos que fosse uma torneira que tivesse detecção automática, um paciente com uma obsessão severa por limpeza poderia lutar em frente à pia por um longo tempo. Agora, duas fontes de bactérias de bolas sujas estavam rolando rapidamente no topo da montanha. Eles contaminavam onde quer que rolassem com as bactérias de bolas sujas. Se Bai Zé dissesse, suma, agora, as duas enormes fontes de infecção continuariam rolando montanha abaixo, infectando toda a montanha. Se Zhou Wen não tivesse dito a frase, Bai Zé provavelmente não teria pensado muito nisso. No entanto, após a sugestão psicológica de Zhou Wen, Bai Zé sentiu que nenhuma solução era apropriada para lidar com os dois caras sujos. Ele queria prender os dois no lugar, mas por algum motivo, era inútil contra eles. Matá-los? Bai Zé só sentiu que iria contaminar todo o pico da montanha. Além disso, não era uma criatura que pudesse matar facilmente. Agora, Bai Zé nem queria olhar para as duas fontes de infecção. Era como se fosse infectado pelas bactérias de bolas sujas se olhasse para eles. Recue. Recue lentamente. Uma existência tão poderosa quanto Bai Zé estava realmente recuando. Estamos prestes a ter sucesso. Zhou Wen ficou encantado quando viu que ele e Jiang Yan estavam prestes a rolar para o lado da árvore torta. Embora esse movimento tenha sido bastante desprezível e descarado, foi bom desde que pudesse atingir seu objetivo. Não havia mais ninguém aqui para ver seu estado lastimável, então não havia necessidade de se preocupar muito com isso. A única coisa odiosa era que Jiang Yan poderia claramente usar esse método, mas ele o arrastou. Demorou mais para descrever, mas demorou apenas um instante para Zhou Wen chutar Jiang Yan a ponto da dupla bater na árvore torta. O assustado Bai Zé não conseguiu reagir em tão pouco tempo. Retirou-se do topo da montanha com um olhar de horror e desprezo, como se tudo tivesse sido contaminado por eles.
Quando bateu na árvore, Zhou Wen já havia convocado a armadura do espírito do cristal de Jade e a vestiu. Ao mesmo tempo, ele gritou para Jiang Yan: irmão sênior Jiang, não coloque suas roupas. Caso contrário, Bai Ze definitivamente avançará quando ele ver você vestindo suas roupas. Você não terá a chance de contratar o guardião. Você não pode falhar. Jiang Yan não estava disposto a ouvi-lo. Ele foi ainda mais rápido que Zhou Wen. Ele já havia convocado sua armadura e a vestido. Sua primeira reação não foi atacar o casulo, mas se livrar da sujeira em si mesmo. Esse cara é realmente obcecado por higiene. Zhou Wen imediatamente correu quando viu as ações de Jiang Yan. Ele o chutou e o mandou voar em direção ao casulo. Irmão mais velho, eu vou te ajudar, Zhou Wen gritou com Jiang Yan, que havia voado. Jiang Yan bateu no casulo como uma bala de canhão. Ele segurou o extremo desconforto em seu coração e a vontade de limpar seu corpo. Mordeu a ponta da língua e cuspiu uma boca cheia de sangue no casulo de seda azul. Zhou Wen viu o sangue de Jiang Yan lentamente se infiltrar no casulo. Esta foi a primeira vez que ele viu alguém formar um contrato com um guardião. Ele não sabia se o método de Jiang Yan teria sucesso. Bai Ze estava acima de um mar de nuvens e viu que o sangue de Jiang Yan já havia se fundido no casulo. A expressão em seu rosto era anormalmente complicada. Não se mexeu. Ficou ali, olhando para o casulo de seda azul. O casulo de seda azul absorveu o sangue de Jiang Yan. Não havia muito sangue, mas rapidamente tingiu o enorme casulo de seda azul completamente de vermelho antes que rachaduras começassem a aparecer nele. Pedaços do casulo que estavam envoltos em seda caíram. A luz azul saiu das aberturas, ela parecia extremamente pura. Enquanto o casulo se quebrava constantemente, Zhou Wen viu um corpo enrolado dentro do casulo. No entanto, era diferente do que Zhou Wen havia imaginado. Era uma fada de vestes azuis com roupas esvoaçantes. Ela não compartilhava nenhuma característica com o Bai Ze. Zhou Wen originalmente imaginou que as criaturas dentro do casulo eram tipicamente relacionadas às criaturas dimensionais que as protegiam. Assim como a da cidade das formigas, ela tinha algumas características de formiga. Quanto ao serafim de 6 asas de John, ele ouvira dizer que a criatura mítica que guardava a catedral era um anjo. No entanto, ele usou um truque para circular em torno do anjo e formou um contrato com o serafim de 6 asas. Ele nunca tinha realmente lutado contra o anjo. Nessa situação, John não havia realmente obtido o reconhecimento do serafim de 6 asas. Agora que Jiang Yan tinha usado um truque, Zhou Wen estava preocupado que ele não seria capaz de obter o verdadeiro reconhecimento do guardião. Seria aterrorizante se ele tivesse que pagar um certo preço para formar o contrato. Poderia este guardião ser também da Associação dos Eunucos? Uma cena indescritível passou pela mente de Zhou Wen enquanto ele olhava para Jiang Yan com uma expressão estranha. Enquanto Zhou Wen estava em pensamento, o casulo havia se despedaçado completamente. As videiras azuis apareceram do nada e circularam ao redor da fada azul. Quando as videiras azuis se transformaram em feixes de luz que lembravam dragões que subiram ao céu, elas se estilhaçaram e caíram, transformando-se em pétalas de flores que encheram o céu. A fada de vestes azuis realmente ficou rosa em meio às pétalas. As pétalas que enchiam o céu dançavam enquanto a fada se movia. O olhar da fada estava calmo enquanto caminhava até Jiang Yan com as pétalas de flores. Ela estendeu a mão e disse a ele: "Meu nome é Fada do Sepultamento. Você está disposto a me deixar se tornar seu guardião e lutar com você?" "Estou", Jiang Yan respondeu seriamente. "Como quiser." A palma da mão da Fada do Sepultamento pressionou a testa de Jiang Yan. No ponto de contato, uma luz rosa se espalhou. Naquele instante, o corpo da Fada do Sepultamento se transformou em inúmeras pétalas que avançaram em direção a Jiang Yan, condensando-se em uma armadura floral que envolveu completamente o corpo de Jiang Yan. À medida que mais e mais pétalas se reuniam na armadura, a cor rosa original se tornava vermelha. O vermelho gradualmente ficou vermelho escuro antes de se tornar roxo.
Quando todas as pétalas se fundiram na armadura floral, a armadura ficou roxa escura. Parecia estranha, mas linda. A armadura floral parecia extremamente bonita, como se fosse uma peça de arte perfeita, mas por algum motivo, Zhou Wen parecia sentir a aura de uma montanha de cadáveres e um mar de sangue da belíssima armadura. Isso o deixou horrorizado. Quando a armadura floral se fundiu com o corpo de Jiang Yan, um poder inimaginável surgiu dele. Esse poder não estava mais no estágio épico. Foi chocante. Até o Arconte tem razão. O poder do guardião pode, sim, permitir que os humanos entrem no estágio mítico. No entanto, esse avanço se deve principalmente à armadura do guardião, não ao humano em si, pensou Zhou Wen. Fim do capítulo. Capítulo 586, Duas maneiras de avançar para o estágio mítico. Desculpe por perturbar, Jiang Yan, que usava a armadura floral, apertou os punhos em direção às nuvens onde Bai Ze estava. Os olhos de Bai Ze caíam como se estivesse ponderando sobre algo. Um momento depois, olhou para Jiang Yan e Zhou Wen antes de se virar e desaparecer em um piscar de olhos. Irmão mais velho, parabéns por obter o guardião como você desejava. Zhou Wen apressou-se a parabenizá-lo. Você acha que eu vou te perdoar assim? O que você fez comigo foi imperdoável. Jiang Yan olhou para Zhou Wen enquanto os cantos de sua boca gradualmente se curvavam. Zhou Wen amaldiçoou interiormente antes de se virar para correr montanha abaixo. No entanto, já era tarde demais. O dedo de Jiang Yan atravessou o vazio e uma flor que se assemelhava a uma rosa apareceu entre seus dedos. A flor vermelha sangue era linda. Sexto sacrifício da fada do sepultamento. Com a voz de Jiang Yan, a flor voou e desapareceu instantaneamente. Quando a flor apareceu novamente, ela já estava presa no cabelo de Zhou Wen. Ficou ereta como se fosse uma flor solitária crescendo acima de uma sepultura. Zhou Wen viu-se imediatamente imobilizado como se fosse uma pessoa morta. Não só seu corpo era incapaz de se mover, mas até mesmo seu coração e respiração pararam. Ele desabou no chão. Embora suas funções corporais tenham parado completamente, ele ainda estava consciente e podia sentir tudo ao seu redor. Os dedos de Jiang Yan se moveram levemente enquanto a flor no cabelo de Zhou Wen inclinava ligeiramente. Zhou Wen abriu os olhos e conseguiu mover a boca, mas seu corpo permaneceu imóvel. Irmão mais velho, pare de brincar, Zhou Wen disse. Como você pode chamar isso de brincadeira? Estou fazendo isso para agradecer a ajuda, Jiang Yan disse com os dentes apertados enquanto chutava a bunda de Zhou Wen. Quando Zhou Wen voltou à escola, já fazia meio mês que ele havia deixado o campus. Depois que Jiang Yan obteve um guardião, sua força realmente se tornou muito poderosa. Essa força era um pouco diferente de ter uma besta companheira. As bestas companheiras eram, em última análise, forças externas, impedindo-as de realmente melhorar seus atributos básicos e funções corporais. No entanto, a armadura transformada de um guardião poderia se fundir com o corpo da pessoa até certo ponto. Permitia que o corpo humano possuísse os atributos e características do guardião. Esta foi um aprimoramento fundamental que o empurrou diretamente para o estágio mítico. No entanto, essa melhoria foi limitada a tempos em que se estava fundido com a armadura do guardião. Depois de se separar da armadura, Jiang Yan ainda estaria no estágio épico. Seu corpo não havia avançado para o estágio mítico. No entanto, Jiang Yan era realmente muito forte quando usava a armadura do guardião. O guardião tinha habilidades de energia essencial, providência vital, alma vital e roda do destino. Com um guardião, era equivalente a ter um corpo mítico adicional. Jiang Yan usou todos os tipos de poderes poderosos de uma forma muito mais forte do que quando John usou o Serafim de 6 asas. Não se sabia se a fada do sepultamento era mais forte do que o Serafim de 6 asas, ou se era porque Jiang Yan era mais forte do que John, ou talvez ambos. Isso deixou Zhou Wen um pouco tentado, mas ele rapidamente rejeitou essa ideia. A menos que ele estivesse no seu limite, ele não estaria disposto a seguir o caminho de contratar um guardião.
Mesmo que realmente não houvesse saída, ele ainda tinha o método da conjuração espiritual para tentar. No entanto, a conjuração espiritual parecia ser mais difícil e perigoso do que contratar um guardião. Pelo que Zhou Wen sabia, havia apenas 2 caminhos para os humanos avançarem para o estágio mítico. Ele nunca tinha ouvido falar de alguém avançando para o estágio mítico puramente com seus corpos. Eu deveria primeiro elevar minha alma vital ao corpo perfeito. Talvez haja uma solução quando chegar a hora. A menos que seja absolutamente necessário, é melhor eu não seguir esses 2 caminhos. Esta viagem à montanha da busca imortal deu a Zhou Wen algumas ideias. Ele definitivamente poderia usar o misterioso poder tabu na zona dimensional para treinar sua alma vital zero tabu. No entanto, como ele não conseguiu encontrar o pequeno símbolo de palma na montanha da busca imortal, Zhou Wen não pôde usar ela. Portanto, ele planejava experimentar no templo de Buda menor. Depois de entrar no jogo, ele mudou para o alma vital zero tabu. Sem usar a meditação de sangue, o avatar cor de sangue subiu os degraus de pedra do templo de Buda menor. Como esperado, o zero tabu ascendeu. No entanto, não foi tão aterrorizante quanto aos outros lugares. Ainda estava dentro da faixa aceitável. À medida que o poder proibido do templo de Buda menor se infiltrou nele, o zero tabu tornou-se cada vez mais brilhante como se estivesse prestes a se inflamar. Esse nível de poder tabu ainda estava dentro dos limites da tolerância da alma vital. Era como o aço que passava por têmpera em um forno. Embora a queima pudesse reduzir o tamanho do cristal, ele também se tornou mais puro. É realmente útil. Zhou Wen ficou muito feliz. Pode-se dizer que o zero tabu é uma excelente capacidade salva-vidas. No futuro, quando ele se dirigisse para várias zonas dimensionais misteriosas, ele definitivamente encontraria poderes tabus inimagináveis. Quando isso acontecesse, ele teria que contar com o zero tabu para salvar sua vida. Se zero tabu pudesse ser atualizado para um corpo perfeito, sem dúvida seria extremamente útil para Zhou Wen. No entanto, Zhou Wen sentiu que era um pouco lento demais para melhorar o zero tabu dessa maneira. Além disso, permanecer no jogo no templo de Buda menor o impediu de farmar. Portanto, Zhou Wen decidiu ir para o templo de Buda menor na vida real para treinar sua alma vital tabu zero. Ao mesmo tempo, ele poderia usar seu telefone para farmar monstros. Isso fez com que nenhuma ação atrasasse a outra. Zhou Wen estava prestes a arrumar suas coisas e ir para o templo de Buda menor quando ouviu a campainha tocar. Quando abriu a porta, viu Wang Lu trazendo o filhote e o antílope. Quando Zhou Wen não estava por perto, os dois corriam para Wang Lu. Zhou Wen não se deu ao trabalho de pegá-los. Vou devolver o pequeno Feifei e o pequeno Yang Yang para você. Você tem que cuidar bem deles no futuro. Não os deixe apenas no dormitório, disse Wang Lu a Zhou Wen. Entendi, respondeu Zhou Wen. Wang Lu mordeu o lábio e disse, estou indo embora. Para onde você está indo? Zhou Wen ficou um pouco surpreso. Quando se aproximou, disse, seu tio não concordou em deixá-la ficar na academia para estudar. Ele voltou atrás em sua palavra. Wang Lu balançou a cabeça e disse, não é o caso. Estou prestes a avançar para o estágio épico, então tenho que voltar. O que avançar para o estágio épico tem a ver com o retorno? Zhou Wen ficou um pouco intrigado. A arte de energia essencial que cultivo é diferente das outras. Todo avanço resultará em uma regressão. Depois que eu avançar para o estágio épico, voltarei ao estágio mortal por um tempo. Somente cultivando de volta ao estágio épico é que ele pode ser estável. Durante este período de tempo, meu corpo estará propenso a lesões. Portanto, meu pai quer que eu volte para casa para avançar para o estágio épico, disse Wang Lu. Então é assim. Então você realmente deve voltar. Zhou Wen sentiu que era muito problemático para Wang Lu cultivar esta arte de energia essencial. No entanto, o poder de uma arte de energia essencial tão problemática definitivamente era extraordinário. Como se entendesse a intenção de Wang Lu de sair, o antílope caminhou para seu lado.
O filhote também voou para o ombro dela como se não estivesse disposto a se separar. Wang Lu abraçou o filhote e acariciou a cabeça do antílope. Ela disse com um sorriso: se você não aguenta se separar de mim, volte para casa comigo. Afinal, seu mestre não se importa muito com você. Não sei quanta dificuldade você sofrerá se o seguir. A habilidade que ele usou para entrar no templo de Buda Menor, lá no capítulo 65. Seta curva da direita para a esquerda. Fim do capítulo. Capítulo 587, Encontro casual do templo de Buda Menor. Wang Lu apenas perguntou brincando. Mesmo que o filhote e o antílope realmente a seguissem, ela não poderia levar os animais de estimação de Zhou Wen embora. Depois de criar o filhote e o antílope por tanto tempo, como ela poderia não saber que as origens dessas duas criaturas dimensionais eram extraordinárias? No entanto, assim como Wang Lu pediu isso, o filhote, que era extremamente carinhoso com ela, bateu as asas e voou de volta para Zhou Wen. Virou o rosto para o lado como se não a conhecesse. Embora o antílope não fosse tão sem coração, não tinha intenção de segui-la. Ele caminhou lentamente de volta para o lado de Zhou Wen. Que enfurecedor! O pet segue atrás do dono. São todos trapaceiros sem coração. Eles só sabem como se virar para comer e beber de graça. Wang Lu apontou com raiva para o filhote e disse: eu te dou o máximo de mim. Dou-lhe tudo o que é bom. Você me traiu. Zhou Wen também ficou um pouco surpreso. O antílope que o seguia poderia ser considerado como tendo outros motivos, mas ele nunca esperou que o filhote fosse tão determinado. Este sujeito era geralmente muito próximo de Wang Lu e desprezava Zhou Wen. Ele nunca esperou que ficasse do lado de Zhou Wen em um momento tão crítico. Quando você vai sair? Zhou Wen perguntou a Wang Lu. Alguém vai me buscar esta noite, disse Wang Lu. Vou informar os membros do clube para se despedirem, disse Zhou Wen. Não há necessidade. Não gosto de cenas de despedida. Wang Lu balançou a cabeça ligeiramente antes de olhar para Zhou Wen e dizer: você ainda me deve muita comida. Marquei tudo isso em um caderno. Como você vai me retribuir? Posso obter um desconto? Zhou Wen perguntou. Claro que não. Wang Lu olhou para ele. Então o que você quer que eu faça? Zhou Wen disse enquanto estendia as mãos. Basta lembrar dessa dívida. Wang Lu guardou seu caderno e se virou para sair do Jardim das Quatro Estações. Depois de dar alguns passos, ela parou e disse a Zhou Wen de costas para ele: se você não aguentar ficar na família no futuro, lembre-se de me procurar na capital. Você pode pagar trabalhando para mim. Dito isso, Wang Lu deixou o Jardim das Quatro Estações ao longo da pequena trilha. Zhou Wen a viu partir e ficou um pouco intrigado. Ele originalmente imaginou que os 4 anos na academia seriam relativamente seguros, mas o destino era tão imprevisível que as pessoas que ele estava familiarizado estavam saindo uma por uma. Espero que ainda haja uma chance de reencontrar. Zhou Wen realmente não tinha certeza se poderia ver Wang Lu novamente. Uma vez que as restrições das zonas dimensionais falharem, as estradas entre as grandes cidades seriam definitivamente cortadas. Ir de Luoyang para a capital provavelmente seria difícil. No final das contas, sem forças no futuro, provavelmente não haveria nada que se pudesse fazer. Eles podem nem ter a chance de viver, então Zhou Wen queria aumentar sua força rapidamente. Ele não queria se tornar uma existência como Wang Mingyuan ou contratar um guardião. Ele queria ver se conseguia forjar seu próprio caminho. Os humanos definitivamente não podem avançar para o estágio mítico com seus corpos. Zhou Wen não acreditou que estava definido em pedra. Já que os humanos poderiam avançar para o estágio lendário e épico, por que eles não poderiam avançar para o estágio mítico? Ele foi até o templo de Buda Menor. Tratava-se de uma zona restrita que impedia a aproximação de pessoas de fora. No entanto, Zhou Wen teve o passe de Ansheng, então ele não foi impedido de entrar. De acordo com o que Zhou Wen sabia, havia 2 ovos companheiros míticos no templo de Buda Menor.
No entanto, ninguém havia conseguido dominar o Sutra da Perfeição da Sabedoria Menor, então ninguém havia sido capaz de tirá-los. Tianzhu havia definido este lugar como uma zona proibida, impedindo que forasteiros se aproximassem. Também porque ele não desejava que nenhuma facção inimiga dominasse o Sutra da Perfeição da Sabedoria Menor e obtivesse os benefícios. Zhou Wen subiu os degraus de pedra em frente ao templo de Buda Menor e a alma vital Zero Tabu imediatamente se iluminou. Zhou Wen caminhou até o templo de Buda Menor. Ele originalmente planejava encontrar um lugar para sentar e jogar, mas assim que entrou no templo do Buda Pequeno, viu uma pessoa em pé no quintal. Embora ele só pudesse vê-la de costas, Zhou Wen ainda a reconheceu. Por que Anjing está aqui? Zhou Wen franziu a testa ligeiramente quando a viu de costas. Anjing estava em frente ao monumento de pedra do Sutra da Perfeição da Sabedoria Menor, lendo as escrituras. Quando sentiu alguém se aproximando, virou a cabeça e viu Zhou Wen. Ela também franziu a testa levemente. Desde que a frieza no corpo de Anjing foi derretida por Zhou Wen, Anjing não havia sofrido uma recaída novamente. Seu nível de cultivo também avançou aos trancos e barrancos. Em termos de talento, como irmãos, o talento de Anjing não era inferior ao de Tianzhu. No entanto, sua doença congênita fez seu progresso lento quando ela cultivou a arte do bombardeio solar. Caso contrário, suas conquistas teriam excedido em muito o que era agora. Agora que não teve recaídas, Anjing começou a buscar um avanço para o estágio épico. A arte do bombardeio solar era Yang extremo. Era uma arte de energia essencial focada no combate. Para descobrir sua profundidade e condensar uma alma vital, ela teve que constantemente se desafiar e superar a si mesma. Esse desafio não se limitava apenas ao cultivo de seu corpo, mas também exigia o cultivo de sua mente e vontade. Ela estava no templo de Buda Menor há muitos dias para observar o monumento de pedra do Sutra da Perfeição da Sabedoria Menor. Não era para cultivar o Sutra da Perfeição da Sabedoria Menor, mas para usá-lo para treinar a si mesma. Esse método de treinamento era muito perigoso. Se ela não controlasse bem, poderia causar danos irreparáveis ao seu corpo e mente. No entanto, Anjing estava confiante de que poderia se controlar. Ao ver Zhou Wen, Anjing sentiu emoções mistas. Ela estava originalmente irritada por Zhou Wen ter tirado suas qualificações. Ela sempre acreditou que ele era muito inferior a ela. Ela até sentiu que Ouyang Lan era tendenciosa, então ela o desafiou. Em vez de dizer que estava mirando em Zhou Wen, era melhor dizer que ela estava descontente com Ouyang Lan. No entanto, o que aconteceu depois disso superou as expectativas de Anjing. As repetidas conquistas de Zhou Wen a fizeram olhar para ele sob uma luz diferente. Em apenas um ano, ele avançou do estágio mortal para o estágio épico, superando-a em termos de nível. Ele chegou a remover acidentalmente a doença dela. Embora Anjing não prestasse muita atenção ao exército Sol Poente, ela ainda era alguém da família An. Ela ainda ficava sabendo dos assuntos de Zhou Wen, então não podia deixar de prestar atenção secretamente nele. No entanto, muitos dos rumores sobre Zhou Wen deixaram Anjing incrédula. Ela não podia acreditar que Zhou Wen tinha feito aquelas coisas chocantes. Ela sentiu como se tivesse sido deixada para trás por ele. Se fosse outra pessoa, eles poderiam ter se culpado. Eles culpariam as qualificações que originalmente pertenciam a ela, apenas para tê-las tiradas por Zhou Wen. No entanto, Anjing claramente não era uma pessoa assim. Por isso, ela trabalhou mais para se tornar mais forte. Ela acreditava que, mesmo sem a qualificação, ainda era melhor do que Zhou Wen. Zhou Wen e Anjing não tinham nada a dizer. Como Anjing estava aqui, ele decidiu entrar no salão do templo. Dessa forma, eles não afetariam um ao outro. Como Zhou Wen já tinha o ouvinte da verdade, ele não acionou o poder do Buda de 3 faces quando entrou no salão do templo novamente. Depois de encontrar um lugar para se sentar, Zhou Wen pegou seu telefone para jogar. Embora ele pudesse fazer com que o avatar cor de sangue viesse ao templo de Buda Menor para dobrar os efeitos de cultivo, Zhou Wen não achou necessário.
Ele ainda tinha que farmar dungeons e matar as criaturas dimensionais raras diariamente. Fim do capítulo. Capítulo 588. Acabar com o rancor, deixe-me jogar em paz. Zhou Wen jogou no salão do templo e não prestou muita atenção a Anjing. No entanto, Anjing não poderia ignorar Zhou Wen. Embora ele estivesse dentro do salão do templo e Anjing não pudesse vê-lo, ela tinha uma sensação irritante de que havia um par de olhos olhando para ela. Eu não sou inferior a você. Anjing se forçou a se concentrar e continuou lendo o Sutra da Perfeição da Sabedoria Menor. Talvez por causa do efeito Catfish 1. Desde que Zhou Wen chegou, Anjing sentiu que poderia persistir ainda mais. Sua melhora parecia ser mais rápida. No passado, Anjing sentia que seu corpo e mente haviam atingido seus limites depois de ler o Sutra da Perfeição da Sabedoria Menor por 1 hora. Ela mal aguentava mais. No entanto, por alguma razão, talvez porque ela sentia que Zhou Wen a observava, Anjing agora poderia durar 1h30. Sentia que não tinha chegado ao seu limite. Zhou Wen não tinha ideia de que ele tinha tal efeito sobre ela. Encostou-se a um pilar no salão do templo e jogou. O avatar cor de sangue entrou no pavilhão terraço dos Servídeos novamente. Os falsos imortais nos 2 primeiros níveis foram eliminados. Zhou Wen controlou o avatar cor de sangue para ascender ao 3º nível mais alto. Até o Arconte poderia estar no 3º nível. Se ela realmente estiver aqui, posso encontrar sua fraqueza no jogo. Uma vez que eu possa derrotá-la, posso ensinar-lhe uma lição de realidade. Zhou Wen estava um pouco animado. Depois de fazer com que o avatar cor de sangue subisse para o 3º nível, ele rapidamente dimensionou a situação lá dentro. Era semelhante ao 2º nível. Havia apenas uma criatura dimensional no 3º nível. Era uma imortal fria e de vestes brancas sentada em um trono. Ela poderia ser até o Arconte. Zhou Wen adivinhou, mas não perdeu tempo. Ele ordenou diretamente que o dragão da tocha usasse o mundo de visão da tocha brilhante e olhasse para a imortal de vestes brancas. Zhou Wen também olhou para a imortal de vestes brancas. Ela acenou com a mão e um alaúde de jade branco apareceu em seus braços. Ela apertou as cordas com os 5 dedos e imediatamente produziu uma onda sonora aterrorizante. Felizmente, Zhou Wen estava preparado, com o corpo verdadeiro do dragão demoníaco ativo, mas ele ainda foi jogado para trás pela onda sonora. Ele cuspiu sangue e bateu no pilar de pedra do salão. No entanto, quase ao mesmo tempo, a imortal de vestes brancas foi puxada para o mundo da visão da tocha brilhante do dragão da tocha. Uma notificação da morte de um espírito do alaúde de Jade apareceu na tela. Então é um espírito do alaúde de Jade. Não é a consorte demoníaca. Zhou Wen ficou um pouco desapontado. Zhou Wen já tinha visto os 2 primeiros dos 3 demônios lendários de Xuan Yuan, espírito fazão de 9 cabeças, espírito do alaúde de Jade e raposa de 9 caudas, mas não havia nenhum sinal da raposa de 9 caudas. Embora a imagem fantasma de uma raposa de 9 caudas aparecesse ao voar em direção ao pavilhão terraço dos Servídeos do Céu, era apenas um fantasma, não o corpo real. O mundo de visão da tocha brilhante só podia agir em corpos físicos, por isso era inútil contra o fantasma. Ele fez o avatar cor de sangue vasculhar o 3º nível. Logicamente falando, o pavilhão terraço dos Servídeos não era tão simples assim. Além disso, ele tinha certeza de que o espírito do alaúde de Jade definitivamente não era até o Arconte. No entanto, Zhou Wen vasculhou os 3 níveis do antigo edifício minuciosamente várias vezes, mas não encontrou nada. Não havia cristais dimensionais, muito menos tesouros. Pelo que parece, os verdadeiros segredos do pavilhão terraço dos Servídeos deveriam ser subterrâneos, mas cadê a entrada? Não há buraco no jogo. Como posso entrar? Zhou Wen tentou usar o dragão da tocha para atacar o pavilhão terraço dos Servídeos, mas parecia ter algum poder misterioso protegendo. Nem mesmo o mundo de visão da tocha brilhante conseguiu rompê-lo. Zhou Wen circulou pelo pavilhão terraço dos Servídeos inúmeras vezes, mas não conseguiu encontrar a entrada subterrânea.
Como não conseguiu encontrar a entrada, Zhou Wen não teve escolha a não ser desistir temporariamente e continuar farmando outras dungeons. Ao mesmo tempo, ele treinou sua alma vital Zero Tabu no templo de Buda Menor. Nos dias seguintes, Zhou Wen passou a maior parte de seu tempo no templo de Buda Menor. Toda vez que vinha, ele via Anjing olhando para o monumento de pedra do Sutra da Perfeição da Sabedoria Menor. Um dia, Zhou Wen estava farmando quando, de repente, viu uma luz brilhante no quintal. A luz brilhou da porta do salão do templo, iluminando o interior. Zhou Wen franziu a testa ligeiramente e saiu para dar uma olhada. Ele viu Anjing parada em frente ao monumento de pedra, emitindo fios de luz. Uma projeção semelhante ao sol se condensou em seu corpo. A projeção parecia um pouco semelhante ao soberano antigo que Zhou Wen havia condensado. Ambos eram projeções baseadas em luz com caráter antropomórfico. A diferença era que o soberano antigo era uma projeção pura em forma humana. Quanto à projeção de Anjing, parecia que estava segurando um arco feito de luz. Além disso, a projeção parecia mais feminina. Não era tão arrojada quanto o soberano antigo e era um pouco mais magra. A arte do bombardeio solar é de fato um pouco semelhante ao Sutra Soberano Antigo, mas a diferença ainda está lá. Zhou Wen assistiu por um tempo e estava prestes a retornar ao templo para continuar farmando quando Anjing o parou. Zhou Wen, é hora de resolver nosso rancor, disse Anjing enquanto olhava para ele. Há algo entre nós que precisa ser resolvido. Zhou Wen virou-se e perguntou a Anjing. Os olhos de Anjing estreitaram-se ligeiramente. Uma vez eu te derrotei. Você não quer me bater? Nunca te tratei como minha adversária. Zhou Wen balançou ligeiramente a cabeça e preparou-se para regressar ao salão do templo. Pare! As palavras de Zhou Wen mexeram com o espírito de luta de Anjing. Sua alma vital se fundiu com seu corpo, fazendo com que seu corpo emitisse um brilho semelhante ao sol. Um arco condensado de luz apareceu em sua mão. As palavras de Zhou Wen poderiam ser entendidas como nunca tratar Anjing como uma inimiga, mas também poderia ser entendida como ele nunca tinha pensado muito sobre Anjing. Anjing acreditava claramente que Zhou Wen estava se referindo a este último. Ela puxou o arco de luz em sua mão e apontou para as costas de Zhou Wen enquanto continuava: pegue esta flecha. Depois disso, o rancor entre nós será descartado. Assim como Anjing disse isso, ela de repente sentiu sua visão embaçar. O corpo de Zhou Wen emitiu uma luz ainda mais deslumbrante do que a luz em seu corpo. Quanto a ele, já estava na frente dela. Seu punho semelhante ao sol estava prestes a atingir seu rosto. Anjing rangeu os dentes e recuou, erguendo seu arco para bloquear. Bum! Anjing foi enviada voando com seu arco e flecha pelo soco de Zhou Wen. Como uma bala de canhão, ela atravessou mais de 10 metros e bateu na parede do pátio do templo. Uá! Ela cuspiu uma boca cheia de sangue quando a luz em seu corpo diminuiu e ela caiu no chão. Como quiser, não me incomode de novo no futuro. Zhou Wen realmente não estava com vontade de jogar jogos tão infantis com Anjing. Depois de retornar ao salão do templo, Zhou Wen continuou farmando. Anjing sentou-se no chão atordoado, imóvel por algum tempo. Ela ainda se lembrava que havia derrotado Zhou Wen com um golpe, mas agora, ela não conseguiu nem mesmo resistir a um único soco dele. Depois de muito tempo, Anjing limpou o sangue do canto da boca e se levantou. Seus olhos gradualmente se tornaram resolutos enquanto ela olhava na direção do salão do templo antes de se virar para sair do templo de Buda Menor. Eu tenho que derrotá-lo. Embora seu objetivo fosse o mesmo de antes, a atitude de Anjing era completamente diferente. O termo efeito catfish é frequentemente usado para descrever uma dinâmica na qual a presença ou influência de uma pessoa leva a um aumento no desempenho ou motivação de outra. A expressão pode ter origens informais e é associada a situações em que a presença de alguém, muitas vezes uma figura inspiradora ou alguém que serve como modelo, motiva outra pessoa a se esforçar mais ou a buscar melhorias em si mesma. Seta curva da direita para a esquerda. Fim do capítulo.
Capítulo 589. Você quer se tornar um deus. Luo Yang, família An. Irmão, quero me juntar aos militares. An Jing chegou na frente de An Tianzhu e disse com firmeza. Por quê? An Tianzhu perguntou. Já avancei para o estágio épico. O que posso aprender na academia é muito limitado. Preciso de um lugar onde eu possa melhorar mais rápido. An Jing hesitou por um momento antes de dizer, eu sei que isso vai colocá-lo em uma posição difícil. Mamãe definitivamente não vai concordar, mas você vai me ajudar, né, irmão? Você já pensou nisso mesmo? Os militares não são uma academia. Embora também lide com zonas dimensionais, essas zonas dimensionais desconhecidas serão centenas ou milhares de vezes mais perigosas do que as zonas dimensionais com as quais você entrou em contato antes. An Tianzhu olhou para An Jing e perguntou severamente. Eu pensei nisso, An Jing respondeu seriamente. Tudo bem, você é minha irmã preciosa, afinal. An Tianzhu se levantou e acariciou a cabeça de An Jing. Ele disse com um sorriso. Diga-me, onde você quer ser implantada? Montanha xadrez, respondeu An Jing. A expressão de An Tianzhu mudou ligeiramente. Por que escolher essa? Porque é o lugar mais perigoso, respondeu An Jing. Você pode ir a qualquer lugar que não seja a montanha xadrez. An Tianzhu rejeitou firmemente An Jing. Além da montanha xadrez, não vou a nenhum outro lugar. An Jing olhou para An Tianzhu sem recuar. O olhar de An Tianzhu amenizou. Ele poderia ser implacável com qualquer um, mas não poderia fazer nada com An Jing e Ouyang Lan. Eu posso deixá-la ir para a montanha xadrez com uma condição. An Tianzhu fez uma pausa antes de continuar, pequena Dao deve ir com você. Durante esse período, ela precisa estar ao seu lado em todos os momentos. Você não pode despistá-la. Tudo bem. An Jing sabia que este era o maior compromisso de An Tianzhu. Se ela não concordasse, An Tianzhu definitivamente não a deixaria ir para a montanha xadrez. Quanto tempo você planeja ficar lá? An Tianzhu perguntou novamente. Voltarei depois que minha alma vital avançar para um corpo perfeito, disse An Jing. Depois que An Jing saiu, An Tianzhu chamou An Sheng e disse a ele sobre ela ir para a montanha xadrez antes de pedi-lo para fazer os arranjos. Montanha xadrez não é muito perigoso. Embora a pequena Dao esteja seguindo a senhorita Jing, ninguém pode garantir sua segurança se uma fuga em grande escala acontecer na montanha xadrez, disse An Sheng preocupado. Não subestime minha irmã. Além disso, a montanha xadrez não deve ter grandes problemas em um curto período de tempo. Basta fazer o que eu digo. An Tianzhu fez uma pausa antes de dizer, você investigou as origens das bestas companheiras que foram listadas recentemente. As várias facções da Federação estão investigando. Podemos confirmar aproximadamente que a maioria das bestas companheiras vem do exterior. Há também algumas que foram secretamente alimentados por vários figurões locais, respondeu An Sheng. De fato, pelo que parece, haverá problemas com o ranking em breve, disse An Tianzhu depois de pensar um pouco. Com um grande número de bestas companheiras míticas listadas, o ranking do dragão guardião de 6 asas de Zhou Wen foi rebaixado para o 17º. Quanto aos 100 rankings, já tinha chegado aos 99, restando apenas um lugar vago. O primeiro lugar no ranking ainda era ocupado firmemente pelo imortal da espada primordial. A morte do submundo ainda estava em segundo lugar. Os outros 10 primeiros do ranking sofreram algumas quedas. Muitas das bestas companheiras no ranking nunca tinham sido conhecidas pela Federação. Naquela noite, os cubos negros ao redor do mundo se iluminaram novamente. Como os cubos negros haviam se iluminado com mais frequência recentemente, as pessoas ficaram um pouco anestesiadas. Apenas as pessoas que passavam pelas ruas prestavam atenção em quais bestas companheiras apareciam no ranking. Não era como no passado, onde muitas pessoas se levantavam especialmente no meio da noite para dar uma olhada. Um pavão apareceu nas telas dos cubos em todo o mundo. Era lindo e elegante. Logo, esta besta companheira chamada Pavão de 1000 Olhos foi classificada entre as 20 melhores.
Aconteceu de estar na frente do dragão guardião de 6 asas, empurrando o dragão guardião de 6 asas para trás um ponto. As 100 vagas foram completamente preenchidas. As pessoas que assistiam em frente ao cubo acreditavam que ele estava prestes a se apagar. Foi o que aconteceu no passado. No entanto, os cubos não voltaram a ficar pretos. Depois que a tela de classificação desapareceu, uma nova imagem apareceu nas telas. A cena girava como se inúmeras estrelas rodopiassem. À medida que a câmera aumentava o zoom, a tela parecia atravessar bilhões de anos-luz antes de gradualmente ficar preta. Todos ficaram perplexos enquanto olhavam para a tela do cubo, sem saber o que estava acontecendo. Quando a tela se acendeu novamente, ela já havia se transformado em um pasto verde esmeralda. Havia flores coloridas embelezando-o. Todas as plantas emitiram um suave brilho divino como se estivessem protegidas por uma divindade. No pasto, havia uma árvore enorme. A árvore era como uma árvore divina, emitindo também um brilho divino ao produzir frutos resplandecentes. Cada fruto era cristalino e parecia ter bilhões de estrelas rodopiando em seu interior. Pela tela, era possível sentir o poder aterrorizante emitido pelos frutos. À medida que a câmera aumentava o zoom, a tela congelava sob a árvore. Havia um homem bonito de cabelos brancos e um manto branco sentado ali. Em sua cabeça havia um par de chifres de dragão semelhantes a cristais. Estava sentado de pernas cruzadas debaixo da árvore com os olhos fechados. Ele era como uma divindade que ninguém poderia profanar. Era como se olhar diretamente para seu rosto fosse um ato de desrespeito a uma divindade. Tão bonito, quem é o homem debaixo da árvore? Ele é humano? Ou uma besta companheira? Os olhos de muitas mulheres se iluminaram quando viram o homem sentado sob a árvore. No entanto, os rostos daqueles que conheciam aquele homem mudaram drasticamente, especialmente os membros das 6 famílias. Suas expressões eram tão feias que estavam prestes a congelar. Tianzhu estava em frente às janelas no último andar de um arranha-céu. Seu olhar atravessou o céu noturno e pousou no grande telão quadrado ao longe. Sheng ficou ao seu lado e disse com uma expressão estranha: Wang Mingyuan, será que esses cubos eram obra dele? Não tenho certeza se é o trabalho dele, mas parece que algo está prestes a acontecer, disse Tianzhu indiferente enquanto olhava para a tela. Os membros das 6 famílias começaram a se reunir em frente aos cubos, incluindo o escritório de inspetores especiais. A noite originalmente silenciosa tornou-se tumultuada. Inúmeras pessoas que estavam dormindo foram acordadas por seus telefones tocando. As luzes que eram constantemente acesas iluminavam o céu noturno das cidades. Shen Yushi, Qiao Xiuan e companhia estavam todos olhando para a tela. Muitos dos inspetores estavam ocupados com seu trabalho. Esta foi a primeira vez que Wang Mingyuan realmente apareceu desde que ele avançou para a zona dimensional. Embora não tivessem visto Wang Mingyuan pessoalmente desde aquela fatídica noite, o escritório lutou contra Wang Mingyuan por um longo tempo em um nível intelectual. Agora, havia um grande número de especialistas de alto nível na federação que haviam entrado secretamente em uma zona dimensional depois de sofrer mutação. Isso foi claramente feito por Wang Mingyuan. Embora a agência tenha tentado ao máximo evitar que isso acontecesse, os resultados foram mínimos. Os cidadãos de todo o mundo também começaram a se concentrar na tela do cubo. Embora muitas pessoas não soubessem a identidade de Wang Mingyuan, elas também sentiam que algo estava errado. Você quer se tornar um deus? Então, lute. Wang Mingyuan sentou-se debaixo da árvore com os olhos fechados. Sua expressão era calma e composta enquanto lentamente estendia sua mão direita que emitia um brilho divino. Um fruto caiu da árvore divina e pousou em sua mão. Fim do capítulo. Capítulo 590, Fruto Divino. Wang Mingyuan segurou o fruto na mão direita e esfregou o polegar nele algumas vezes. Onde quer que esfregasse, a luz divina fluiria do fruto. No momento seguinte, Wang Mingyuan virou a palma da mão e o fruto caiu na grama antes de rolar para o lado. Wang Mingyuan permaneceu impassível.
Ele continuou sentado sob a árvore com os olhos fechados como se estivesse em meditação. E no local onde o fruto caiu, um verme verde rastejou sobre a grama e lentamente rastejou sobre o fruto antes de começar a comê-lo. O verme era muito pequeno e não parecia diferente de uma lagarta. Suas ações eram muito desajeitadas, pois ele rastejava sobre o fruto com grande dificuldade e lentamente o comia. O fruto tinha apenas o tamanho de uma palma, e o verme era ainda menor. Era discreto deitado em cima, mas muito rapidamente, o verme verde que tinha comido apenas um pedacinho do fruto começou a inchar como um balão. Quando seu corpo cresceu a ponto de poder engolir o fruto, engoliu-o de uma só vez antes que seu corpo inchasse loucamente. A lagarta se transformou em um gigante aterrorizante em um piscar de olhos. Seu corpo chegou a ter dezenas de metros de comprimento. E essa mudança não parou. O verme que se transformara em um verme gigante emitia um terrível brilho divino. O brilho divino queimava como chamas que envolviam o corpo do verme gigante e constantemente emitia luz. Quando o brilho chegou ao seu limite, a luz que emitia quase tornava impossível abrir os olhos. Quando a luz convergiu gradualmente, todos ficaram surpresos ao descobrir que o verme gigante já havia se transformado em uma bela borboleta. O que era ainda mais chocante era que, no meio das asas da borboleta, havia algo semelhante ao corpo de uma fêmea humana. Ela usava uma armadura verde semelhante a um vidro e tinha um par de antenas na cabeça. Todo o seu corpo emitia um brilho incomparável, como uma deusa descendente da luz que tinha asas de borboleta. Todos os humanos ficaram perplexos. Eles observaram, atônitos, como o verme se transformou em uma criatura tão aterrorizante. O olhar que eles usavam para olhar os frutos da árvore tornou-se fervoroso. Muitas pessoas estavam considerando como um verme tão fraco poderia se tornar tão aterrorizante e poderoso depois de consumir o fruto. E se fossem eles quem comeram o fruto? O verme que se transformara na menina borboleta olhou avidamente para os frutos da árvore divina. Suas asas de borboleta bateram e os padrões nas asas começaram a se espalhar. Era mais brilhante mais perto do centro. Quando o padrão circular se iluminou, era como dois sóis embutidos em suas asas de borboleta. Bum! Dois feixes aterrorizantes saíram do centro das asas da borboleta, perfurando o vazio e atingindo a árvore divina. Tal poder aterrorizante fez parecer que poderia até mesmo penetrar montanhas, muito menos uma árvore. No entanto, os dois feixes aterrorizantes não conseguiram tocar a árvore divina. Wang Mingyuan, que estava sentado de pernas cruzadas sob a árvore com os olhos fechados, não se moveu. Seu corpo emitiu um brilho misterioso que protegia a árvore dos dois feixes da borboleta. O poder aterrorizante do feixe não conseguia sequer penetrar o brilho emitido por Wang Mingyuan. As asas da borboleta brilharam enquanto ela rangeu os dentes e continuou disparando feixes, mas foi tudo em vão. Wang Mingyuan estendeu a palma da mão como se estivesse casualmente estendendo o dedo. No entanto, a luz nas asas da borboleta desapareceu instantaneamente quando seu corpo voou involuntariamente em direção a Wang Mingyuan. Quanto mais perto chegava de Wang Mingyuan, menor seu corpo se tornava. Em um piscar de olhos, ela pousou em sua palma como uma borboleta comum. Não importa como ela bateu as asas e lutou, ela era incapaz de voar para fora de sua palma. Uma estranha luz surgiu da palma da mão de Wang Mingyuan. A luz fluía cada vez mais rápido, como fluxos de luz circulando a borboleta. Finalmente, envolveu completamente o corpo da menina borboleta na luz giratória. Quando a luz se dissipou, a palma da mão de Wang Mingyuan estava vazia. Bum! A cena no cubo mudou. As imagens de Wang Mingyuan e da árvore divina desapareceram, voltando ao próprio cubo. A menina borboleta apareceu no cubo, e ao lado dela apareceu seu nome, Rainha Borboleta Radiante. Talvez porque o ranking já havia sido preenchido com 100 nomes, o nome da Rainha Borboleta Radiante não apareceu nele. No entanto, todos logo descobriram que o nome do Lorde das Trevas, que estava em 9º lugar, se iluminou. Pouco tempo depois, a figura do Lorde das Trevas apareceu no cubo, confrontando a Rainha Borboleta Radiante.
Quando a rainha borboleta radiante viu o Lorde das Trevas, a luz em suas asas se acendeu novamente sem qualquer hesitação. Círculos de luz se iluminaram antes de se condensarem no centro do círculo. 2 feixes dispararam como lasers, tão rápidos que ninguém conseguiu se esquivar. O Lorde das Trevas era um esqueleto de armadura preta com chamas negras queimando sobre seu corpo. A espada que representa a escuridão saiu de sua bainha, e o céu atrás dela ficou escuro devido à espada das trevas desembainhada. Quando a espada das trevas cortou a rainha borboleta radiante, a escuridão devorou a luz à frente. Bum! 2 feixes de luz dispararam na escuridão. A espada das trevas colidiu com o poder da luz. Em meio ao confronto, o Lorde das Trevas soltou um grito trágico. Seu corpo e a espada das trevas foram rapidamente purificados pelo poder da luz, desaparecendo completamente um momento depois. A cena da batalha desapareceu. Na tela dos cubos de todo o mundo, um ranking apareceu. O nome do Lorde das Trevas, que anteriormente estava em 9º lugar, desapareceu. O nome da Rainha Borboleta Radiante apareceu em 9º lugar, substituindo. As pessoas que assistiam à batalha ficaram alarmadas. Anteriormente, quando viram Wang Mingyuan suprimir a Rainha Borboleta Radiante com um toque de mão, eles não pensaram muito bem dela. No entanto, para sua surpresa, ela poderia facilmente derrotar o Lorde das Trevas, que estava em 9º lugar. Embora se pudesse dizer que ela tinha uma vantagem de atributos sobre o Lorde das Trevas, isso ainda significava que a Rainha Borboleta Radiante estava classificada entre as 10 melhores. A cena no cubo mudou e Wang Mingyuan apareceu na tela novamente. Ele continuou sentado de pernas cruzadas sob a árvore divina com os olhos fechados. Quando o viram novamente, a expressão de muita gente mudou. A árvore divina e os frutos atrás dele tornaram-se o foco da atenção humana. Era apenas um verme. Depois de comer um fruto, tornou-se uma existência poderosa como a Rainha Borboleta Radiante, e havia muitos frutos na árvore. O dia do amadurecimento do próximo fruto será daqui a 3 meses. Quando isso acontecer, o dono da besta companheira que ficar em primeiro lugar terá o direito de arrancar um fruto. A voz de Wang Mingyuan viajou através do cubo para todos os cantos do mundo. Também gerou muitos pensamentos e ideias complicadas na mente de todos os seres humanos. Após essa frase, a tela do cubo escureceu, ficando preta. No entanto, seu entusiasmo não foi extinto por causa do desligamento da tela. Tornou-se ainda mais fervoroso. A mídia constantemente divulgava o vídeo que havia gravado. No meio da noite, muitas pessoas discutiam a questão da árvore divina e dos frutos, bem como quem tinha o direito de arrancar o fruto divino amadurecido daqui a 3 meses. Fim do capítulo.